Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe percebes meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, e todos os meus caminhos são bem conhecidos para o Senhor. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Esse último versículo, pode até deixar aqui na tela, por favor. Ele gera paz para muita gente, mas ele deixa muita gente em crise também. Quantas vezes eu já fui questionado sobre o livre-arbítrio, sobre essa relação entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Como que Deus estabeleceu todas as coisas para mim e ainda assim eu tenho liberdade? Se tudo já está definido, tem pessoas que caem na graça justamente por ter um entendimento equivocado a respeito dela. Se tudo já está definido, eu posso ter a conduta que for, eu posso caminhar do jeito que for, e vai acontecer o que Deus já desenhou para que acontecesse. Mas o livre-arbítrio, ele funciona como alguém que embarcou num voo e tem um destino final determinado, mas a qualquer momento você pode pular pela porta de emergência e seguir um caminho paralelo. Se você estiver onde Deus te estabeleceu, se você fizer o que Deus te pediu para fazer, vai se cumprir o que Deus já desenhou a teu respeito. Mas temos liberdade de abortar os sonhos de Deus. Temos liberdade de não permanecer no lugar que o Senhor nos plantou. Temos liberdade de abrir mão das promessas de Deus. Se nós permanecermos no lugar que o Senhor nos plantou, vai acontecer aquilo que o Senhor já preparou para nós. Olha o que a palavra de Deus diz, Salmo 139:16: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. É por isso que a igreja de Jesus não tem sentido caminhar de forma ansiosa. A ansiedade nada mais é do que uma preocupação em relação ao futuro. Estamos tão preocupados em relação ao futuro que a gente começa a ficar ansioso no tempo presente. A ansiedade é uma expressão de dúvida, de inquietação, de insegurança. Mas se entendemos que Deus já está no nosso futuro, esperando a gente chegar, não há espaço para imaginarmos um futuro com Deus que seja pior do que a minha estação anterior. Irmão, toda nova estação que o Senhor te chama para viver, é o próprio Deus que vai te receber quando você chegar. E essa é a garantia de que o nosso amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu não estou dizendo que vai ser mais fácil, eu não estou dizendo que todas as coisas vão acontecer no nosso tempo, mas eu preciso ter a firme convicção de que se o Senhor está na próxima estação que eu vou entrar, essa próxima estação vai ser marcada por sinais e maravilhas. Essa estação vai ser marcada por provisão sobrenatural. Por quê? Porque é isso que eu posso esperar de Deus, é isso que Ele carrega. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura, Ele é minha justiça, Ele é minha bandeira, Ele é minha confiança,
segurança, Ele é o meu torre forte, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha garantia. É Ele quem fala a coisa a meu respeito quando ninguém ainda falava. É Ele quem tem pensamentos de paz mesmo que inimigos possam me cercar. É Ele quem me guarda, é Ele quem me protege. Eu estou escondido debaixo das suas asas. Então, se eu creio que Deus me chamou para uma nova estação, eu sei que o meu amanhã vai ser melhor que hoje. Por que, André? Porque o ano que vem vai ser melhor do que esse ano? Não, o ano que vem pode ser 10 vezes pior do que esse ano, mas o Deus que está me esperando na próxima estação não mudou, o seu caráter não mudou. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Pai, Ele continua sendo Deus, Ele continua tendo provisão, Ele continua tendo graça, Ele continua tendo milagres. Há alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Improváveis aos olhos dos homens não são improváveis aos olhos de Deus. Deus já desenhou coisas a seu respeito. Não estava nos meus planos Alphaville até 2022, mas já fazia parte dos planos de Deus. Não estão nos meus planos os próximos 10 anos, mas já fazem parte dos planos de Deus. O Deus que já via a Cécia antes da Cécia nascer, o Deus que já conhecia o bem antes do bem nascer, o Deus que já se relacionava com a Chloe antes da Chloe nascer. É o Deus que fez o André antes do André nascer, é o Deus que gerou a Kézia antes da Kézia nascer. Quando uma família se estabelece, é uma expressão de um projeto de Deus que já existia. Deus viu você, Deus vê você. Pega isso aqui, irmão, em nome de Jesus. Deus viu você, Deus vê você. Agora, improváveis precisam aprender a lidar com dores de crescimento. Improváveis precisam lidar com indiferença. Todo improvável ele é subjugado. Todo improvável, em muitos momentos, ele é deixado de lado. Ele enfrenta momentos de invisibilidade. Ele enfrenta momentos de indiferença. Ele enfrenta momentos de comparação. Só que se você pegar uma semente, você vai perceber que a estação mais poderosa que uma semente vive é uma estação de invisibilidade. Quando a gente planta uma semente na terra e a gente não consegue mais enxergá-la, é nesse lugar que uma explosão vai acontecer. Tudo que acontece com uma floresta, um dia passou por uma estação de invisibilidade, quando aquilo tudo era apenas uma semente. Tudo que está sendo gerado em secreto, em algum momento se torna público. Tudo que Deus está falando com você quando ninguém ouve, em algum momento Ele vai falar a teu respeito para que todos possam ouvir. Jesus, quando é batizado, uma voz do alto diz: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Aquilo que ele ouvia no seu íntimo, agora toda a criação ouve. Você está comigo? Diga amém. Então entenda isso, ser o improvável de Deus significa enfrentar estações de indiferença na terra. Os irmãos de José não achavam o máximo os sonhos de José. Os irmãos de Davi não acharam o máximo a unção de Davi. A família de Abraão não achou o máximo o chamado de Abraão. Se você é improvável, entenda, não são só flores. Existe uma graça sobrenatural sobre aqueles que decidem viver a vontade de Deus. Mas tudo se levanta para fazer você desistir daquilo que Deus chamou para viver. Enfrentaremos indiferença como Noé enfrentou. Uma das frases que eu mais amo: todos achavam Noé estúpido até as primeiras gotas de chuva caírem. Um homem louco construindo algo sem sentido, até que um dia aconteceu o que Deus disse que aconteceria. A gente vai ter que enfrentar indiferença como Noé, a gente vai ter que enfrentar injustiça como José, a gente vai ter que enfrentar levante como Davi. Em um momento Davi está tocando a harpa para que o rei durma, em outro momento ele está sendo perseguido pelo rei em meio a desertos. Improváveis não são livrados por Deus dos processos, mas são guardados por Deus no meio das batalhas. Deus não vai necessariamente te livrar de um deserto, mas Ele vai te livrar no deserto. Deus não vai necessariamente te livrar de uma tempestade, mas Ele vai te livrar na tempestade. Deus não vai necessariamente te livrar de um gigante, mas Ele vai te livrar na presença do gigante. Prováveis de Deus não são homens que são isentos das crises, dos processos. Não, pelo contrário. Deus sempre usa homens marcados para marcar. Deus sempre usa homens que foram feridos e sarados para sarar. Deus sempre usa homens que foram quebrados e restaurados para restaurar, porque as suas cicatrizes te dão a autoridade para ministrar sobre o outro.
Quando alguém estiver passando uma crise de qualquer tipo, você vai falar: olha para qualquer uma das minhas cicatrizes, elas expressam o que Deus fez na minha história, e elas são uma garantia de que Deus pode fazer na sua também.